TV Jaguanil, sessão da Câmara Municipal da última quinta-feira, ao lado aqui do vereador George Vieira, que utilizou a tribuna e tratou de alguns assuntos pertinentes à nossa comunidade limoeirense. Vereador George, TV Jaguanil, que assuntos foram esses? Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de usar a tribuna mais uma vez, tratando sobre Conselho do Patrimônio Histórico do município, deliberações das últimas reuniões, a proteção da nossa história e da nossa identidade cultural. Tratamos sobre visitas em algumas comunidades, a do Genipapeiro, onde estamos construindo a segunda Praça Cidadã, projeto do gabinete do vereador George Vieira, assim como na companhia da prefeita, que, em atenção ao nosso pedido, foi até a comunidade da Pedra Branca e tratou com moradores desta querida comunidade, como também da Jurema, Tabuleiro Alto, Lagoa das Carnaúbas, tratando de demandas da saúde, do esporte, do abastecimento de água, e tivemos a alegria de tratar sobre esse momento da janela partidária, né? O abraço que tivemos de vários colegas pedetistas. Sempre disse, por convicção, que estou no PDT por identidade e desejei participar do processo eleitoral pelo PDT, fui eleito pelo PDT, vou continuar no PDT, partido de muitas lutas, partido de quase 50 anos, um gigante do nosso país, que traz muitas conquistas, muitas histórias. Nesse momento, temos grandes personagens no quadro partidário e também recebemos outras figuras políticas, como o vereador Zé Neto, que vem somar força nesse time, e o suplente de vereador, professor Washington Lopes, o Serginho Murilo, o Serginho da Gangorra e outros componentes importantes como Doca, né, um servidor público muito querido aqui do nosso município, Marcos Luiz, presidente da Associação do Córrego de Areia, a Raniele, uma jovem que luta muito pela causa animal e tem alcançado resultados expressivos. Então, uma gama de pessoas, o Roque do Demute, outro servidor público também notório da nossa cidade. Portanto, uma gama de pessoas dos pensamentos mais diversos e que, sem dúvida, fortalecerão a ideia do PDT no nosso município. O George, com esse fortalecimento do partido e dado aí as conjunturas, o PDT deve permanecer, é um partido que deve permanecer numa base aliada da prefeita Dilmara Amaral. Como é que estão essas discussões, inclusive dentro do processo de reeleição? O senhor é candidato à reeleição, é pré-candidato? Sim, Mário Oliveira, estamos em constante diálogo com o nosso grupo. Nós temos um grupo desde 2018, denominado Melhora Limoeiro, um grupo de jovens, e de lá nasceu o interesse pela nossa candidatura. É claro que temos raízes políticas também. Meu pai, há mais de 30 anos, foi vereador. O meu avô participou de 4 gestões municipais como secretário-geral de governo. Meu tio Reuber foi vice-prefeito do município, uma pessoa que também colabora muito e nos inspira. E, a partir daí, a gente discutiu esse momento político. Na atual conjuntura, estamos, sim, na base da prefeita municipal Dilmara Amaral como pré-candidato a vereador e, certamente, é o nosso desejo de compor, levar o PDT para essa coligação e, portanto, para o palanque da prefeita Dilmara Amaral. Vereador George, hoje o vereador Zé Neto antecipou o voto na comissão processante. A gente viu, e muitos viram também, que o senhor foi um dos vereadores que acompanharam, né, vereadores que acompanharam, acho que teve dia que somente, com exceção da comissão, o vereador George foi o único que acompanhou também. Em outros momentos, alguns vereadores acompanharam. E o senhor já ouviu, ou muitos conseguiram ver através da transmissão, como é que foi o depoimento da prefeita, o depoimento da denunciante, a oitiva de testemunhas, e agora é só esperar a apresentação do relatório por parte do relator, o Heraldo Holanda. Qual é o clima hoje na Câmara Municipal em relação, qual é o sentimento, né? E o senhor acha que a prefeita deve obter sucesso do ponto de vista de que, do que foi dito, não haviam, de fato, elementos que pudessem consolidar, ou justamente consolidar o que foi denunciado por parte da denunciante, e, de fato, ela poder vir, inclusive, ser cassada por essa casa? Mário, voltando um pouco antes, até conectar com a resposta da sua pergunta, é importante que se diga que essa casa tratou agora recentemente sobre várias outras denúncias. E todas essas denúncias a gente tem um olhar pela legalidade. Votei favoravelmente pelo recebimento de outras denúncias, assim como votei também nesse momento que chegou uma denúncia contra a prefeita
Dilmara, não só o vereador Zé Neto, mas vários outros vereadores expressaram a sua opinião. É um direito, é legítimo, você forma a sua opinião com as informações que você tem. Algumas pessoas, inclusive, formaram a sua opinião antes mesmo do processo ser instaurado. Pessoas já diziam como é, pessoas não, vereadores já diziam como é que votariam. É natural, a gente forma a opinião realmente conversando, lendo, analisando os documentos, ouvindo os depoimentos. Eu, por ser advogado, gosto muito do contraditório, de ouvir a outra parte, de formar opinião. É um processo legítimo, deve ser votado e, oportunamente, trarei o meu voto baseado nos elementos do processo, assim como eu entendo que os outros colegas, mesmo aqueles que disseram que votariam pela cassação, também firmem o seu voto, né, baseado em fundamentos que deve vir no relatório. Talvez seja utilizado, não sei, de alguma forma, ou talvez não seja compreendido por algumas pessoas, de que como é que o vereador vota para acatar uma denúncia e depois pode ter um voto diferente do acatamento, né? Eu tenho uma opinião em relação a isso aí, né? E entendo que se existe uma denúncia, ela deve ser apurada. O resultado aí já é outra coisa. Como é que o senhor coloca para algumas pessoas que possam entender diferente desse processo? Mário, eu fui uma pessoa que votei pelo recebimento da denúncia e tenho toda a liberdade para continuar com esse voto ou formar uma opinião baseada na apuração do processo. São dois momentos diferentes do processo. O recebimento da denúncia é uma coisa, a cassação é outra. Portanto, são elementos que você só pode aferir e detalhar tudo que está acontecendo no curso do processo, como eu já disse, com os depoimentos, com as testemunhas referidas, com atos que podem fazer necessitar a convocação de novas pessoas ou até mesmo de novos documentos, de empresas e a apuração de um processo como um todo. Nós tivemos algumas eleições nessa Câmara para que a votação mudou o resultado. E o processo legislativo trata muito bem sobre isso. Nosso próprio regimento apresenta que as votações devam ser em duas etapas, justamente para ter o contraditório, justamente para que abramos em plenário as discussões, justamente para que tenhamos também no processo legislativo a correção dos projetos de lei, dos decretos legislativos, dos projetos de indicação ou qualquer um outro que seja apresentado nessa casa e que deva ser aprimorado, juntamente com as comissões processantes, com as comissões, não só a processante, a CPI, mas as comissões temáticas dessa casa, que fazem o filtro sobre a legalidade, a constitucionalidade, podendo sim esses elementos direcionarem a conclusão do processo.